Bom dia, Pai do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é uma quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora está sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. E é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em Deuteronômio 17, diz assim: Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te peço, Senhor Deus, que a missionária Nadira Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça no momento de João 3,30, porque o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra, meu Deus, em tempo e fora de tempo, para que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus seja exaltado e que eu diminua e desapareça. Amém? A palavra do Senhor vai dizer, né? Porque a gente sabe que tinha. Diz assim: não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha defeito ou imperfeição, isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhe dá for encontrado fazendo que o Senhor, o seu Deus, reprove, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento e estiver adorando outros deuses e prostrando-se diante deles, ou do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e você ficarem sabendo disso, investigue o caso a fundo. Se for verdade, ficar comprovado que se faz tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado este pecado à porta da cidade e apredejem até a morte. Então, né, Deus vem falando aqui sobre duas coisas, né, que ele sempre falou para o povo de Israel, tá? Na hora do sacrifício, os animais têm que ser perfeitos e não pode, né, adorar outros deuses, seja lá o que for, não pode, né, desobedecer o mandamento do Senhor, se prostrando perante o sol, a lua, animais, seja lá o que for, né? Então Deus, ele vem dando nessa ressalva, né? E essa pessoa que fizer isso de adorar ou a lua, a estrela, seja lá o que for, que tem que ser apedrejado, tanto homem como mulher, tá? E a gente sabe também que na lei não permitia que nada que fosse defeituoso chegasse próximo ao Senhor. Na graça chega o cego. Por isso que Jesus, né, fala, Isaías fala assim, então, ele veio para os cegos, coxos, aleijados, né? Porque Jesus, ele veio, né, para aqueles que realmente precisam e necessitam. E que o povo de Israel não poderia, né, se uma pessoa fosse da família ali do sacerdote, não podia ser coxo, cego, não poderia ter problema, né, nenhum, tinha que ser perfeito, né? Então, para Jesus, ele foi, né, o cordeiro perfeito para que eu e você, com todo defeito, chegue na presença do Senhor, tá bom? Vamos lá no 6. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, né? Então, tinha isso. Pelo testemunho de duas ou três pessoas, né, poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos da testemunha serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo elimine o mal do meio de vocês. Então, tinha que tirar, tá? Tinha que tirar o anátema, tinha que tirar a maldição. Se a pessoa estivesse lá adorando outro Deus estranho, que não seja Deus, tinha que ser apedrejado, e apedrejamento de morte, tá? Então, eu falo assim, mas era pro povo de Israel, ok? Hoje, já pensou se fosse no dia de hoje? Quanta gente tá na igreja, daqui a pouco tá em outra religião, seguindo, adorando, fazendo coisas que não agradam a Deus. Já pensou se fosse no dia de hoje? Mas para o povo de Israel, né, eles não poderiam se dobrar a outros deuses. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ora, manda surimi de comanai, né? Se dobrar o sol, a lua, as estrelas, né? Porque tinha muito disso, né? Isso era muito do povo cananeu, do povo pagão, né? Eles tinham muito essas idolatrias, né? Então, assim, meio estranho, né? Você achar que uma lua tem mais poder que Deus, né? Mas, infelizmente, né? O inimigo, ele cauteriza a mente das pessoas. Então, Deus diz, tem que tirar o mal. Porque Deus, onde Deus estava ali no tabernáculo, o lugar de Deus era santo. Não podia ter nada de sujo, de impuro, ok? Vamos lá, o julgamento dos casos difíceis. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, seja um crime de sangue, litígio ou agressão, dirija-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e procure o sacerdote
sacerdote levita e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Apresente-lhe o caso e eles lhe darão o veredito. Então, se é difícil ali, é Moisés explicando, né? Se tá difícil ali para os 70 que foram levantados, né, para estar ajudando, auxiliando Moisés ali, que vai estar futuramente auxiliando Josué, se forem difícil o caso para ele, então vocês vai lá, porque aí vai ter que falar com Deus, né, para ver como é que vai ser resolvido ali, né? Aleluia, para apresentar ali direto, vai ser que, né, procure os sacerdotes levitas e os juízes que estiver exercendo o cargo, que vai ficar mais próximo ali da presença de Deus. Vamos continuar. E proceda de acordo com a decisão que eles proclamarem do local que o Senhor escolher, tá bom? Então tem tudo isso, né? Deus escolheu ali, vai estar ali naquele lugar, o tabernáculo tá ali, né? Que vai ser consultado. Trata de fazer tudo o que eles ordenarem. Proceda de acordo com as sentenças e as orientações que lhe derem. Não se desviem daquilo que eles lhe determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque essa determinação está de acordo com a vontade de Deus, ok? Porque são homens que foram levantados por Deus para estar dirigindo ao povo. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor terá que ser morto, eliminará do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir assim, tá? Porque é o próprio Deus falando, então estaria em desobediência, né? A gente vê, vamos continuar, o decreto do rei. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe der, tiverem tomado posse dela e nela estiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Olha, parece que Moisés estava prevendo o que iria estar acontecendo futuramente, né? Que a gente sabe que futuramente o povo de Israel quer um rei. E aí acontece ali que vem Saul, tá bom? A gente vai estar vendo isso lá em 1 Samuel, tá? E aí diz assim, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve ir diante dos seus próprios irmãos israelitas, não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita, né? Então, olha, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. E ele deverá vir dentre os seus próprios irmãos israelitas, não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. A gente vê que no reinado de Saul, o povo queria um rei. Ai, porque o povo queria. Então, Deus deu um rei para eles, aleluia, porque as nações vizinhas queriam, eles queriam ter também. Eles não queriam mais ser guiados por Deus, né? Isso foi muito ruim aos olhos de Deus, para com esse povo, né? Aleluia, glória a Deus, né? Então, vamos continuar. A gente não tá em 1 Samuel, eu só lembrei dessa situação, que depois Saul, Deus, né, não aceita Saul mais, e aí entra o rei Davi. Este rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe disse, jamais volte por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, e se fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. A gente lembra que um desses reis tomou para si muitas mulheres. Quem foi? Vocês lembram? Salomão, né? Que acabou se desviando, né? Ali com as suas mulheres. E ele era muito rico também. Ele não pediu riqueza, mas Deus deu, tá? Me chama a atenção aqui que diz assim, no 16, vou ler o 16. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer povos voltar ao Egito para conseguir mais cavalo, pois o Senhor lhe disse, jamais volte ao Egito. Então, assim, não pode ter um rei que faça voltar ao Egito. E a gente sabe que não teve, né? Graças a Deus, essa parte não teve, né? Falou, vamos voltar para o Egito. Não, né? Não teve. Vamos lá. No 18. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas, né? Então, aleluia, né? Isso aí é mostrando a submissão a Deus, né? Que ali está na orientação e obediência do governo de Deus, tá bom? No governo celestial, aleluia, glória a Deus, e não no governo humano, tá? Aonde, né? A gente sabe que no mundo jaz o maligno. Então, Deus dá essa ordem, tá bom? E aí, continuando, né? Aos cuidados do sacerdote levita. Trará sempre essa cópia consigo e terá que tê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir. Então, assim, vocês têm que estar, né? Esse rei tem que ter essa cópia para fazer a vontade do Senhor e não a dele, né? Porque ele vai estar reinando
para si ou para Deus, né? Porque o povo é de Deus, o povo de Israel é de Deus, né? Então, esse procedimento, ele era obrigatório, tá? Era obrigatório para os reis vassalos, em conformidade, né, com os tratados, né, né, vamos dizer assim, de Deus, para eles não se misturar com o povo pagão, com os cananeus, com os hetitas e os outros, né, daquele período ali, né, eles têm ali como base principal a lei de Deus. A base principal deles teria que ser a lei de Deus. Vamos continuar. E aí, assim, aí diz assim, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente as palavras desta lei e todos este decreto. Então, para cumprir, né, o que Deus deixou para o seu povo. Vamos lá. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, que não crie soberba. Ah, eu sou o rei, entendeu? Para saber que todos são iguais ali, né? Isso é tremendo, viu, igreja? Então, isso fará que ele seja humilde, vamos dizer assim, e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, assim prorrogará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes, né? Então, esse rei terá que ter humildade. A gente achou isso com Davi, porque a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Apesar de Davi ter adulterado, ter matado, ter pecado, ter feito coisas horrorosas, mas era um homem segundo o coração de Deus, que ele se arrependia, ele era humilde, ok? A humildade é algo que Deus ele sempre espera, Ramanda Suda Comanai, de alguém que o sirva, né? A glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus, o louvor é para Deus, tudo para Deus, né? A gente tem que entender que quando Deus me usa, te usa para fazer alguma coisa, não é você. É tudo para Deus, amém? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Fiquem na paz.